Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso Qualitate de hoje. Bom, enquanto o pessoal vai chegando para nossa live, deixa eu dar alguns recadinhos aqui, né? Eu tava pensando com muito carinho no que a gente ia trabalhar, de que forma, que assunto que eu poderia trazer, né, aqui para vocês, com o intuito sempre de agregar, né, de compartilhar informações para o crescimento, né, profissional de cada um nessa área de qualidade, quanto dos laboratórios, né, de ensaio, que tem tantos desafios aí no dia a dia. E aí, pensando sobre, nós temos agora, no final do ano, muitas solicitações de auditorias internas, né? Então, tá acabando o ano, tá fechando lá a programação, né, com relação a 17025, vamos começar a fazer os fechado para balanço, entender, né, como é que foi esse ano, ainda mais esse tão desafiador para todos, né? E aí eu falei assim, então, vou trazer uma série, né, como se fosse um review. Nós temos aí 4 semanas e eu fiz uma divisão simples, né, dos requisitos que a gente tem da 17025, para a gente poder conversar um pouquinho nessas 4 semanas desse mês. Então, o Qualitate vai trazer aqui para vocês os requisitos da 17025. Nós vamos começar pelos requisitos 4 e 5 hoje, né? Nós vamos na ordem mesmo que a norma está estruturada, que depois que ela passou pela revisão, né, nessa versão nova, ela veio com um racional, eu costumo falar, né, um racional de implementação, um racional de avaliação muito bacana, né, que faz todo sentido durante os processos de implantação, tá? E com isso nós vamos começar, então, essa semana com os requisitos 4 e 5. Então, para você, espero que essa live agregue ainda mais. Deixa eu só já alinhar expectativas, que não é um curso de interpretação da norma, não é essa a proposta. A gente tem essa capacitação aqui também, mas a gente fica 4 dias, né, falando da norma para formar auditores e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar em 4 horas, né, 1 horinha aí por semana, para falar sobre os requisitos. Então, selecionei alguns pontos que eu julgo importante, né, que vale a pena dar uma olhadinha com carinho, reavaliar. E aí, também convido vocês para as próximas. Então, semana que vem a gente tem requisito 6, depois a gente tem o fabuloso requisito 7, e na última semana a gente fecha com o requisito 8 dos sistemas de gestão. Então, eu já faço um convite bem especial para vocês. Se tem algum ponto dentro de cada um dos requisitos maiores, né, que você gostaria que fosse abordado na semana dele, manda um direct pra gente, que eu faço aqui minhas anotações e trago com muito carinho algo que possa contribuir para aquele assunto específico, tá? Claro que no 4 e 5, a gente sabe que ele é um pouquinho mais curto, mas não menos importante. O 6, ele é bem pesado, né? Um requisito de recurso, aonde tem um maior investimento, né? Pessoa, equipamento, compra, aquela coisa toda. O 7, que é o coração do negócio, né, o coração de um laboratório de ensaio, tá tudo ali no 7, aonde começa o processo e aonde finaliza um processo, tá? E o requisito 8, que dá todo o suporte para um sistema de gestão funcionar da melhor forma possível, né? Vamos desmistificar um pouquinho esse negócio de que qualidade é só papel, né? Que eu muito discordo, mas que em alguns casos isso acontece, infelizmente. Tudo bem? Bom, então, essa vai ser as abordagens que a gente vai ter. Deixa eu colocar aqui, que eu recebi hoje de um feedback. Eu já estava fazendo uma reunião de abertura de projeto, né, com uma queridíssima, e ela falou para mim: nossa, Tati,
Às vezes é difícil o segundo turno, sabe? Que ela tem 2 crianças e tudo mais. Então, às vezes eu não consigo acompanhar. Aí eu falei pra ela, ó, fica tranquila, a gente super entende, mas fique muito confortável porque nós temos o TZF Play para te socorrer. Então, se você perdeu essa live, não conseguiu assistir ela até o final, quiser rever alguns assuntos, tá aí para você o TZF Play. Todas as lives, Qualitate, live do Boim, tudo da TZF tá disponível lá para vocês acessarem na melhor hora do seu dia, na hora que for interessante para vocês, tá bom? Bora lá? Tudo bem? Qualquer dúvida, pode mandar aqui. Então, é o seguinte, como eu comentei com vocês, eu gosto muito mesmo dessa norma. Ela traz requisitos de suma importância para um funcionamento do laboratório, né? Com toda a competência, com toda a organização, com toda a padronização necessária, uma vez que dentro do laboratório a gente tem várias pessoas atuando, né? Profissionais atuando ali para gerar resultados confiáveis, né? Então, a base de se colocar 17025 é você organizar os seus processos, né? Manter as coisas sob controle. Não quer dizer que colocando a 17 não vai acontecer mais nenhum problema no seu laboratório, não é bem isso, né? Desvios acontecem, mas a gente tem que estar pronto para poder identificá-los, corrigi-los e assim por diante, né? E para começar, então, com a 17, os requisitos 4 e 5, eles são requisitos de imparcialidade dentro dos requisitos gerais. Ó, que já começou aqui com pergunta. Então, a gente tem o requisito 4, que são requisitos gerais, que aborda a parte de imparcialidade e confidencialidade, tá? E o requisito 5, que é o requisito de estrutura. Joia? Bom, deixa eu já ver aqui a pergunta, que aí eu já vou respondendo. Tati, oi Fabiano, tudo bem? Para atender os requisitos de imparcialidade e confidencialidade, é necessário uma declaração por parte de toda a equipe do laboratório? Fabiano, excelente pergunta, porque vamos lá. Eu cheguei a comentar em algumas lives anteriores que a gente precisa sempre ter em mente os pilares de um processo de qualidade, né? Ou também as premissas, que é o conceito, a ferramenta, o processo e a ação, a execução, tá? Por que eu digo isso? Porque nós vamos trabalhar aqui algumas coisas relacionadas a conceito, tá? As ferramentas que a gente vai utilizar para colocar esses conceitos em prática depende, tá? Claro que em algumas abordagens da 17, ela traz pra gente que você precisa de um procedimento documentado. Então, é um dever, é uma obrigação. Esse procedimento documentado precisa existir, tá? No entanto, quando ela não trouxer essa obrigatoriedade, a gente tem a liberdade de escolher a ferramenta. E também uma coisa bem importante é que a 17 ela não vai trazer o como, que é o como fazer, tá? Ela só vai falar que você deve fazer. O como fica a cargo da responsabilidade de cada laboratório fazer a interpretação para a sua realidade, colocar em execução, tá? Por que eu tô frisando isso? Porque ter uma declaração, ter um termo, isso são algumas alternativas possíveis de serem adotadas no laboratório para atender o requisito de imparcialidade e confidencialidade. Mas isso quer dizer que é suficiente e fim? Não necessariamente, depende. Tudo depende. Então, vamos ao conceito primeiro. A gente tem o conceito de o que é imparcialidade, né? Então, imparcialidade, vou falar de uma forma bem simples, que o objetivo é ser direto para que seja o conceito aplicado,
tá? Então, quando a gente fala de imparcialidade, a gente tá falando de ausência de conflito de interesse. Ah, então, a mesma coisa que eu faço para o laboratório X, eu posso fazer para o laboratório Y? Depende, porque cada organização tem uma criticidade em relação a esse quesito de imparcialidade. Como assim, Tati? Quando a gente fala de imparcialidade, que pode haver esses conflitos de interesse em cima, né? Que pode comprometer um resultado, beneficiar alguém, alguma coisa, alguma pessoa e tudo mais, um cliente. A gente tá falando basicamente de pessoas, né? Então, por isso que a norma traz, dentro do requisito de imparcialidade, para você levantar o risco à imparcialidade, porque ele vai existir sempre, tá? E aí, essa forma dele, esse conceito dele existir sempre, eu preciso dimensioná-lo, entendê-lo, né? Para poder reduzir ou eliminar. Mas cuidado com o termo eliminar, né? Porque como é um termo, a imparcialidade está associada a pessoas, se você tem pessoas ali, né? Relacionamentos, você pode estar sujeito a um desvio com relação a esse requisito de imparcialidade, tá? E uma coisa bem importante é que na 17025 ela traz, né, a definição ali do requisito, e em muitos requisitos ela traz notas. Gente, vale muito a pena dar uma lida com carinho nessas notas, porque ela é uma explicação, né? Então, quando ela fala sobre imparcialidade, ela traz a ausência de conflito de interesse, joia. Que aí você tem que tomar cuidado e entender os relacionamentos que você tem dentro do seu laboratório, dentro da sua organização, para aí você dimensionar esse risco à imparcialidade. Por exemplo, e por isso que eu falo que cada laboratório é de um jeito. Por exemplo, a gente tem muitos laboratórios de ensaio, né, que fazem parte de uma organização maior. São laboratórios de controle de qualidade de um processo produtivo, né? As próprios laboratórios de controle de água, né, que até tenho uns queridos aqui, que vivenciam isso diariamente, que a gente tem a estação que produz a água, e na mesma organização, você tem um laboratório que faz as análises de controle dessa água que vai ser distribuída. E nesses momentos, a gente precisa entender como que a organização está estruturada para dimensionar o impacto desse quesito de imparcialidade. Né? Se eu tenho uma mesma pessoa que responde pelo laboratório e responde também pela produção de água, será que eu consigo não ter esse conflito de interesse? Né? Eu consigo minimizar isso de que forma? Então, como o Fabiano colocou aqui, as declarações, os contratos, com os profissionais, os termos de conduta, toda essa parte, ela não deixa de ser uma evidência de um compromisso assumido e é conhecido por ambas as partes, né, pela organização e pelo profissional, de que esse item de imparcialidade, como que ele vai ser cuidado e o que pode acontecer, né, de consequência, se não houver essa imparcialidade resolvida nesse contrato, nesse compromisso, né? Então, esse termo, ele é muito bem-vindo, mas não necessariamente ele é suficiente para suprir todo o conceito de imparcialidade, visando reduzir os riscos associados a ele. Tudo bem? Vê se eu respondi, Fabiano, senão fica à vontade para mandar aqui. E nessa mesma linha, então aí o que acontece? Ó, dentro do requisito de imparcialidade, que é o 4.1, ele traz que a identificação desses riscos de imparcialidade é identificação contínua. Então, o que eu tô presenciando, né, durante algum tempo já, e é relacionado à análise de risco. Porque você tem que fazer a identificação dos riscos à imparcialidade de forma contínua. Então, o que acontece? Essa identificação contínua do risco,
tem que ficar claro que análise de risco é assunto novo. Nós vamos falar com mais carinho lá na última semana. Eu já gravei uma live para vocês sobre análise de risco, para quem tiver interesse, dá uma consultada aqui no TZF Play, que tá lá disponível, tá? Porque o que acontece? A análise de risco é contínuo. Qualidade é constância. Então, quando a gente fala em identificação de risco, não é só para fazer isso quando a gente estiver lá na reunião de análise crítica pela gerência, né? A gente precisa inseri-la de alguma forma que facilite, é claro, todo o processo ali, né? Porque você vai agregar uma atividade a mais, mas que seja fácil, prático de ser colocado, né? Aí depende de como ele está estruturado, por isso que eu convido vocês a assistirem a live de análise de risco para deixar ela fácil, simplificada, porém com bastante prática, certo? E aí, o que acontece? Toda essa parte de identificação contínua, a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo ao redor do laboratório, né? Então, não adianta só pegar um documento e falar, olha, Tatiana, eu faço assim, né? Ou escreve lá no documento. Eu faço assim, a imparcialidade, ela tem um risco, sim, e ele foi classificado como 4, e aí eu vou aceitar e fim. Cuidado, não é processo estático, tá? É processo contínuo. E nesse processo contínuo, a gente vai entendendo e também propondo. Existe, sim, risco à imparcialidade no seu laboratório. Em quais momentos isso pode acontecer? Levanta essas situações, que é os nossos calcanhares, não é fácil mexer nisso, mas é muito importante. E aí, em cima disso, a gente entra com os controles, né? Algumas ações que a gente já coloca, como, por exemplo, esse compromisso já assumido entre o colaborador e a empresa, né? Informando cada um dos colaboradores sobre. Depois, você pode, se você tem muitos relacionamentos críticos dentro do seu laboratório, como, por exemplo, filho responder para pai, esposo responder para esposa e vice-versa, e assim por diante, você começa a ter alguns relacionamentos que são críticos para o processo, né? Então, vale a pena, nesses casos em que se tem essa estrutura, o levantamento minucioso dessa imparcialidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que estou recebendo. Fabiano, na minha empresa há código de ética que engloba. Isso é muito comum. Código de ética, termo de conduta, um contrato de compromisso que vai evidenciando que essa comunicação e esse compromisso foram assumidos, né? Isso nos ajuda e nos resguarda. Na minha empresa há um código de ética e conduta, mas não sei se é suficiente para o atendimento do requisito. Pode não ser, Fabiano, como pode ser, tá? Tudo depende de como tá estruturada a organização. Se a gente tem esses relacionamentos, né? Aí lá na nota da 17025, no requisito 4.1, tem alguns exemplos que vale a pena dar uma olhadinha. Exemplos de governança, exemplos de gestão, quem responde para o quê, e aí tá intimamente ligado com o requisito 5 que a gente vai falar, né? Que é conhecer a estrutura da organização, como que a organização está estruturada e como é a relação entre os operadores, a gerência, serviços de apoio, etc, tá? Então, a gente conhecendo como de novo, não é para ser só um papel, tá? Isso é um compromisso. E aí pode ser que a gente adote outras medidas para controlar essa imparcialidade, né? Tudo depende de aonde está mais crítico dentro da sua estrutura. Às vezes isso não é suficiente mesmo. Precisamos partir para outras ferramentas também, tá? Mas é um bom começo.
tá? Começando por esse compromisso assumido, já temos um bom indicativo. Depois a gente para analisar o risco associado à imparcialidade. Aí, obrigatoriamente, você vai dar uma olhadinha em como é que está estruturada a sua organização, para ver quais os pontos que você tem mais crítico. Por exemplo, às vezes, o seu processo, as suas atividades mais críticas tá lá no processo comercial. E aí, vale a pena alguma ação lá em relação à imparcialidade. Tudo bem? Beleza? Mas este compromisso deve estar documentado? Vamos lá. Pela norma, ela não traz que você tem que fazer este compromisso e essa documentação. Porém, a gente sempre tem que pensar o seguinte, toda a 17025, quando ela propõe que você olhe para algo, cuide de algo, identifique tal coisa, a gente precisa entender como evidenciar isso. Porque, por exemplo, eu posso fazer sim um treinamento sobre imparcialidade. Como que eu evidencio que isso foi feito? Como que a outra pessoa, o profissional, assume este compromisso se isso não está assinado, isso não está documentado? Então, só entenda a diferença, né? Tem requisitos da 17 que pede documentação obrigatória, tá? Tem requisitos que não, só que ele fala que você tem que cuidar do processo de imparcialidade. E aí, como você vai cuidar? Se você optar por colocar esse compromisso, né, você vai precisar evidenciá-lo. Então, e esse foi um ponto muito importante, Fabiana, até agradeço aqui sua colaboração, porque geralmente, quando a gente, por exemplo, né, quando a gente vai num processo fazer auditorias, eu não posso chegar num laboratório e falar, viu, você tem um termo de compromisso ou um termo de conduta que traz toda a parte de imparcialidade? Se ele falar para mim que não tem, tudo bem, né? Porque a norma, ela não pede efetivamente esse termo, né? No entanto, a gente vai perguntar como você garante, né? Como que você assegura, como que você cuida do processo de imparcialidade dentro do seu laboratório. E aí vão aparecer as ferramentas que a gente vai pedir para ver as evidências de que funciona, de que existe, de que está em andamento e assim por diante. Então, são duas coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado na 17. O que obrigatoriamente ela pede, tá? E aí a gente tem que fazer um procedimento documentado sobre isso. Então, eu preciso ter esse procedimento. Se ela pedir para assegurar e tudo mais, a gente vai criar as ferramentas para isso. E ao criar as ferramentas para isso, a gente vai trabalhar com o nosso processo interno, que a gente definiu, que a gente acha que funciona. E aí, para isso, a gente vai demonstrar que ele funciona, evidenciando aquilo que eu falei que eu ia fazer. Ficou claro? Sim. Que às vezes a gente fala assim com umas obviedade, e obviedade não existe, né? Tudo bem? Beleza? Esse ponto é muito importante para 17, tá?